Bora para mais uma aula aqui sobre o lado comercial da produção audiovisual. Vamos falar sobre captação de clientes, mas principalmente sobre prospecção fria. E eu tenho recebido diversas vezes a pergunta: Pedro, quantos clientes eu tenho que prospectar por dia para eu poder ter retorno de prospecção ativa aqui para minha produtora? É sobre isso que eu quero falar para você, é sobre isso que eu quero falar com você nessa nossa conversa de hoje. Quando a gente fala sobre prospecção, a gente precisa entender que prospecção é a soma de um monte de pequenas coisas. Por isso que eu falo que prospecção, para mim, é SUMPC, é a soma de um monte de pequenas coisas, a soma de um monte de pequenas iniciativas que juntas, no final do dia, vão nos trazer um retorno, vão nos trazer um resultado de captação ativa de clientes. Mas beleza, deixa eu dividir tela com você aqui, porque eu quero te mostrar o mapinha que eu preparei para a gente conversar, para a gente trocar algumas informações sobre a prospecção e, principalmente, vou te responder quantos clientes a gente precisa prospectar por dia para a gente ter retorno em termos de prospecção, de abastecimento da parte de cima do nosso funil. Porque a gente nunca pode esquecer que cada investida comercial, cada busca por cliente, a gente está, na prática, tentando abastecer a parte superior do nosso funil, da nossa jornada comercial, para que no final do dia, ou no final de um determinado período, a gente consiga fazer com que os negócios pinguem lá do lado de baixo. Quanto mais clientes a gente tiver aqui na base, na parte de cima do nosso funil, maiores são as probabilidades, as possibilidades de a gente, com o passar do tempo, conseguir fechar negócio, pingar negócio lá da parte de baixo do funil. Eu quero falar um pouco com você, principalmente, sobre uma modalidade de prospecção que é a prospecção fria, ou a ligação fria, o contato frio com clientes. Pedro, o que é uma prospecção fria? Calma, que eu vou te explicar. Prospecção fria é quando a gente faz contato com uma empresa ou com um cliente prospectivo nesse momento que a gente ainda não tem relacionamento prévio. É um contato frio, é um contato que até então não existia. Por isso, a gente chama de prospecção fria. A busca ativa por cliente que a gente ainda não tem relacionamento ativo, relacionamento comercial com essa empresa, com esse cliente, é uma prospecção fria. E por que eu sempre trago esse assunto para a pauta, para a mesa, quando eu falo sobre prospecção? Porque a prospecção fria, diferente de outras iniciativas que a gente pode implementar no nosso negócio de produção de vídeo, para que a gente busque clientes de maneira ativa também, por exemplo, e-mail marketing, campanha devidamente estruturada de e-mail marketing, que a gente pratica aqui na produtora também, um site bem estruturado, abastecer as nossas redes sociais, jogar os nossos vídeos produzidos lá para o nosso canal do YouTube, tudo isso, no meu entendimento, é busca por clientes. Algumas não de maneira tão ativa, mas é busca por cliente, ou seja, é prospecção. Porque o cliente pode entrar lá no nosso canal do YouTube, dar uma olhada nos nossos vídeos, e em um determinado momento ele vai se sentir motivado a fazer contato com a gente para resolver uma determinada dor que ele tenha lá na empresa dele, através da ferramenta audiovisual que a gente produz. Então, prospecção fria é quando a gente pega o telefone, quando a gente manda um e-mail, quando a gente manda um WhatsApp para um cliente, para uma empresa, para um contato, sem ter o devido relacionamento prévio com esse cliente. Por isso que é frio, por isso que é uma prospecção fria. E por que eu sempre trago a prospecção fria para a conversa? Porque basta a gente ter vontade, um telefone, enfim, um acesso à internet para a gente fazer isso. Não depende de outros meios. O que precisa é estar afim. Precisa ter vontade de fazer isso. Então, prospecção fria, no meu entendimento, é quando a gente faz a pavimentação. Quando a gente pavimenta o caminho entre a nossa produtora, entre as soluções que a gente tem para oferecer para o mercado e a empresa do cliente. Isso é uma prospecção fria. A gente vai pavimentar, a gente vai facilitar o acesso do cliente ou facilitar a conexão do cliente com a produtora ou da produtora com o cliente. Isso é prospectar o mercado. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa respeitar algumas etapas, né? A gente precisa respeitar algumas etapas, mas
eu quero lembrar que existem várias formas de prospectar. Prospecção fria é uma delas, ligação fria é uma delas. A gente pode gerar conteúdo para o nosso cliente, a gente está prospectando. A gente pode manter, como eu falei, um site bem alimentado, isso também é prospecção. E-mail marketing, a mesma coisa. Campanhas de tráfego também são formas de a gente prospectar o mercado. Então, existem várias possibilidades de a gente ir em busca do nosso cliente de maneira ativa. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa se identificar com a que mais funciona no nosso negócio. Mas, Pedro, como é que eu vou fazer isso? Bom, testando. Testando, tenta a ligação fria, né, prospectar. A ligação fria é muito, muito legal, é muito importante, porque é uma maneira também de a gente perder o medo, perder o receio de fazer contato com o cliente, de oferecer o que a gente tem dentro do nosso negócio, dentro da nossa produtora para o nosso cliente. Por isso, pratique a prospecção fria, vai te fazer muito bem e vai te preparar também para outras possibilidades de prospecção que a gente tem, né, que a gente fala constantemente aqui no meu canal, lá no Instagram, seja lá onde for, que eu estou constantemente dividindo conteúdo com você sobre o lado comercial da produção audiovisual. Bom, beleza, vamos seguir a nossa linha de raciocínio aqui, tá? Então, a gente já entendeu que prospecção é a busca ativa por clientes. A gente já falou que existem várias maneiras de a gente prospectar o mercado, de a gente ir em busca dos nossos clientes, seja através do nosso site bem alimentado, seja através das redes sociais, mas também a gente pode pegar o telefone, pegar contato e fazer isso de maneira ativa. Se oferecer as soluções que a gente tem para o nosso cliente, para que quando ele tenha a real necessidade de produção de vídeo, ele precisa lembrar que a gente existe, ele precisa lembrar que a gente está aqui para resolver a dor que ele tem lá. E como é que a gente faz isso? Quais são as etapas básicas de uma prospecção? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma lista de empresas de acordo com o nicho que eu quero prospectar em um determinado momento. Se eu quero prospectar empresas do setor moveleiro, eu entro lá no sindicato que reúne essas empresas, por exemplo. Vou lá onde tem a aba lá de empresas associadas e busco, né, uma relação das empresas que tenham conexão com o nicho que eu quero prospectar naquele momento. Bom, eu fiz essa lista, e o que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quem que é o decisor lá dentro dessa empresa. Que é isso, Pedro? Bom, o decisor é aquela pessoa que vai realmente decidir pela compra ou não de uma produção audiovisual. E quando chegar nesse momento do decisor tomar justamente essa decisão de comprar a produção de vídeo, tem que ser de você, tem que ser da Metamorfose, tem que ser de quem se conectou com essa empresa para oferecer as soluções para que quando eles tenham a necessidade, eles lembrem e se conectem novamente com a produtora ou com o seu trabalho aí de videomaker, de filmmaker. Isso é muito importante. Então, identifiquei o decisor e pode ser feito através do LinkedIn. Existem três setores das empresas que mais compram vídeo. Já falei aqui outras vezes, né? Existem 3 setores das empresas que eu tenho observado ao longo desses últimos tempos, que são os setores que mais demandam produção audiovisual: marketing, gestão comercial, porque nosso vídeo tem que ser ferramenta comercial para o nosso cliente vender mais, economizar recursos, ou ainda fortalecer a marca dele. Então, vídeo como ferramenta comercial se conecta com a gestão comercial das empresas. O RH, recrutamento, setor de pessoas lá dentro da empresa, também demanda muito vídeo. No momento de fazer a integração de novos colaboradores nessa empresa, uma das principais ferramentas que as empresas usam, pelo menos as médias e grandes, são vídeos. Então, de novo, gestão comercial, marketing. Muita gente só foca no marketing. Quero marketing, marketing, marketing. Mas existem outras possibilidades lá dentro das empresas que a gente também pode prospectar, que a gente também pode abordar. Falei de RH, falei de marketing e falei de gestão comercial também. E através do LinkedIn, através dos filtros gratuitos do LinkedIn, a gente pode identificar o decisor dessas empresas. E uma vez que a gente identifica o decisor dessas empresas, a gente vai ligar lá para falar com a pessoa responsável pelo determinado cargo que eu quero me conectar, para que eu mande as soluções da minha empresa para ela, para que essa empresa saiba que eu consigo resolver as dores ou os problemas que ela tem lá,
que ela precisa de vídeo. Nesse momento, ela obrigatoriamente precisa lembrar da minha marca, do meu serviço, do que eu tenho para oferecer. Outra coisa, eu já fiz a lista de empresas, né? As etapas da prospecção que a gente precisa conhecer e respeitar. Então, fiz a lista de empresas de acordo com o nicho que eu quero prospectar. Depois eu vou identificar o decisor através dos filtros do LinkedIn que eu comentei com você. E depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pesquisa mínima, ainda que seja mínima, sobre a empresa que eu vou prospectar, que eu vou abordar, que eu vou entrar em contato. Quais são as soluções oferecidas por esse negócio? Outra, quais são os setores de atuação dessa empresa? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso, no momento de fazer o primeiro contato, eu preciso de alguma maneira, seja através de expressões, de palavras, de produtos que eles ofereçam, eu preciso gerar conexão com essa empresa. Porque senão, quem está do outro lado, entre tantas tarefas que tem para fazer, para desempenhar lá no dia a dia, essa pessoa não vai nem querer me ouvir. Diferente de quando eu consigo gerar conexão, porque eu pesquisei a empresa que eu vou abordar. Eu pesquisei e tenho informações relevantes para me conectar com essa empresa. Então, não abra mão de fazer uma pesquisa, ainda que seja rápida, das soluções oferecidas, dos setores de atuação, para você estreitar esse relacionamento, criar esse relacionamento, fortalecer essa possibilidade de conexão. Então, seguindo aqui com as etapas, eu fiz a lista de empresas, eu identifiquei o decisor através dos filtros do LinkedIn. Eu tenho vídeos aqui no meu canal. Vou tentar conectar aqui, ou pelo menos deixar na descrição, que eu explico e mostro, divido tela, assim como eu estou fazendo agora, divido tela para mostrar para você como é que eu faço para identificar quais são os decisores lá nas empresas que eu quero abordar. Bom, depois o que eu vou fazer? Eu vou ligar na empresa para confirmar o contato. E aí eu vou aumentar ainda mais o meu nível de conexão. Porque se eu conseguir falar com o Pedro, hipoteticamente, responsável pelo marketing, ou pela gestão comercial, ou RH, sempre marketing, nessa ordem mesmo. Marketing, gestão comercial e RH. Primeiro marketing, depois gestão comercial. E em terceiro, recrutamento ou recursos humanos. Aí eu vou ligar. Olha, eu estou ligando aí só para confirmar o teu e-mail, porque eu quero mandar um material de apresentação aqui da produtora. Você não vai vender nesse momento. Eu percebo que muitos acabam não prospectando porque acham que já tem que sair vendendo no primeiro contato. Isso é um erro. Isso é um erro que se comete. No primeiro contato, a gente não vende. A gente só se oferece, demonstra quais são as soluções que a gente tem dentro do nosso negócio, para que quando chegar no momento de compra do cliente, ele lembre da nossa marca, ele lembre da nossa empresa. Existe uma jornada. Assim como eu estou te mostrando agora quais são as etapas de prospecção, o cliente, a gente, quando vai em busca de uma solução, a gente também respeita etapas. A gente respeita as etapas. É uma jornada de compras, assim como é uma jornada de vendas, que existem etapas a serem respeitadas. E no primeiro contato não é o momento de vender. O primeiro contato é para criar conexão, para fortalecer relacionamento. Vendas é relacionamento entre pessoas. E pessoas se conectam com histórias, se conectam com verdades. Por isso que eu falei para você que é importante a gente pesquisar, minimamente que seja, a empresa que eu vou abordar. Claro, quanto mais profunda for essa pesquisa, melhor, porque eu vou ter um embasamento maior de informações para fazer a abordagem do meu cliente. É importante, sim, fazer isso. Agora, se eu tenho algumas informações que eu recolhi no site, que eu joguei para o Google para entender em que momento que essa empresa está, eu estou abastecido com as informações para me conectar com quem está lá do outro lado e que logo ali na frente vai definir, vai decidir se vai contratar o vídeo e qual produtora ou qual fornecedor vai contratar. E é nesse momento que a gente precisa ser lembrado. Seguindo então, com as etapas da prospecção.
Lembra? Lista de empresas por nicho, identificação do decisor, tá aqui, né? Lista de empresa, identificação do decisor, pesquisa sobre a empresa. E agora o que eu vou fazer? Liguei lá na empresa para confirmar o nome da pessoa responsável pelo cargo. E agora eu vou mandar um e-mail de apresentação das soluções. Mandei o e-mail. Nesse momento é isso. Ah, Pedro, mas e depois, o que eu faço? Bom, depois você entra com as etapas de follow-ups. O que são follow-ups? Follow-ups são contatos sequenciais que a gente vai fazer. Existem técnicas para isso, obviamente, né? Existem copies adequadas para a gente fazer isso também. Essas copies eu entrego nas minhas mentorias, nos meus treinamentos. Esses materiais estão prontos para você pegar, adaptar, ajustar de acordo com o seu modelo de negócio, com o que você oferece para o mercado, vai pegar a base dessas copies e vai usar. Isso acelera muito os seus resultados. De verdade, acelera muito os seus resultados. Mas, claro, você pode também fazer isso por conta própria e ir testando. As que eu divido já foram testadas e estão validadas. Mas você pode fazer os testes de acordo com o que você acha que é relevante para você comunicar naquele momento. Bom, fiz tudo isso, né? Respeitei todas essas etapas de prospecção. O que eu vou fazer agora? Eu preciso lembrar sempre que a gente tem que obrigatoriamente respeitar as etapas de um funil comercial. E o que a gente precisa fazer sempre, sempre? A gente está sempre em busca de alimentar a base do nosso funil. Quanto mais possibilidade de negócio a gente tiver lá na base, maior a probabilidade de pingar negócio lá embaixo. Cara, não tem milagre. Base bem alimentada, maiores probabilidades de fechamento, porque existe um delay, existe um intervalo de tempo entre o primeiro contato que você faz com uma empresa e o retorno que essa empresa vai te dar. Então, por isso é que essa base de funil sempre tem que estar muito bem alimentada. Porque depois, na medida em que você vai abastecendo essa base, depois com o passar do tempo, você abasteceu lá, sei lá, hipoteticamente com 10 empresas nesse mês, depois 10 no outro, e assim por diante. É mais ou menos como juros compostos. Mais ou menos isso. A gente pode usar esse raciocínio. Porque depois de um determinado momento, o resultado começa a vir de maneira muito mais forte para a gente. Cliente fechou, ou a empresa do Pedro fechou, a empresa do Paulo depois vai fechar, porque já tinha sido prospectada lá atrás. Lá atrás. Respeite as etapas, é uma jornada, é isso que você precisa ter em mente. Então, de novo, o intervalo pode ser longo, 2, 3 meses, dependendo da situação, até mais tempo vai demorar para que o cliente volte com um retorno para dizer: vamos fechar, vamos fechar. Ou ainda, me gera uma cotação. Né? Então, por isso que a gente precisa fazer os follow-ups, os cadenciamentos desses contatos que a gente fez. O que eu sempre falo também é que a receita do fracasso do nosso negócio tem a ver com prospecção. Depender só de indicação ou das levantadas de mãos dos clientes batendo na nossa porta para querer comprar o nosso serviço, cara, isso está muito próximo do fracasso. Isso vai nos levar até um determinado ponto, mas depois a gente vai estagnar. E se a gente não buscar possibilidades de negócios por conta própria, por iniciativa própria, a gente logo vai bater no muro. Então precisa sim prospectar o mercado se você quiser sim criar um negócio sólido e lucrativo no audiovisual. Agora, se você quiser atingir um patamar, um platô em que o seu resultado vai ser sempre o mesmo, bom, beleza, não precisa. Quer dizer, dificilmente esse resultado vai ser o mesmo, né? Porque essas indicações vão te levar até um determinado ponto. É como se você estivesse terceirizando o sucesso do seu negócio, porque não está nas suas mãos. Está dependendo de uma boa vontade de um cliente te indicar ou não, ou indicar outros players que vão surgindo a todo momento. Quando a gente prospecta, é diferente. A gente escolhe o cliente que vai abordar. A gente vai naquele cliente que mais interessa para a produtora. Cara, aí o jogo é outro. Aí a gente passa a fazer uma seleção dos clientes que a gente quer trabalhar. E é isso que traz resultados muito mais positivos em termos de lucratividade para o nosso negócio. Quantos clientes prospectar por dia? Essa é a grande pergunta. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Ó. Essa aqui, cara, essa aqui é minha parceira
de todo dia aqui na produtora, tá? Deixa eu voltar com a tela para mim aqui. Tela cheia, vamos lá, beleza. Então, olha só. Quantos clientes eu devo prospectar por dia, Pedro? Se você prospectar 2, cara, 2 clientes por dia. Se todo dia, quando você chegar na produtora, ou todo dia, na primeira hora da tarde, na primeira hora da manhã, você prospectar 2 clientes por dia. Você pode muito mais do que isso, mas pelo menos 2. O empresário sempre tem que pensar num período maior. A gente não, o empresário, o empreendedor, não pensa só no dia ou na semana, ele pensa num período maior. Então vamos raciocinar, se a gente prospectar 2 clientes por dia, Pedro, mas é muito pouco. É pouco se a gente analisar de maneira isolada. Agora, se a gente tem 22 dias da semana, aliás, da semana, do mês, 22 dias úteis do mês que a gente vai trabalhar, com 2 clientes por dia, no mês, a gente tem 44 clientes. E no ano? Lembra? O empresário pensa no período. O empresário pensa no ano. O planejamento é sempre de 3 meses, de 6 meses ou de 1 ano. Então, quando a gente tem 44 vezes 12, são 528 contatos com novas possibilidades de negócio que você tem ao longo de 1 ano, prospectando 2 clientes por dia. Pedro, hoje não consegui prospectar 2. Amanhã prospecta 4. Mas mantém uma rotina de contatos com clientes. É isso que vai te fazer grande. É isso que vai fazer o seu negócio evoluir. Isso que vai fazer com que você não dependa única e exclusivamente da indicação. O sucesso do seu negócio tem que estar na sua mão e não na mão do seu cliente. Ou não na mão de um terceiro, que pode ou não indicar o seu trabalho. A gente tem que trazer para nós a responsabilidade do nosso negócio. Quando a gente faz isso, quando a gente vai em busca de maneira ativa dos nossos clientes através da prospecção, e eu te dei uma fórmula aqui para isso. Eu te mostrei as etapas que você precisa seguir para ter uma prospecção bem estruturada e que te traga resultados ao longo de um determinado período. A gente chama a responsabilidade para nós de crescimento do nosso negócio, entendendo qual é a meta que a gente tem de faturamento, quantos clientes eu preciso prospectar em um determinado período, desses, quantos eu fecho para entender um índice de conversão, uma taxa, essa palavra que eu queria buscar, uma taxa de conversão. Isso tudo a gente precisa trazer para o nosso negócio, isso é inteligência de negócio para a gente estruturar a nossa empresa de produção audiovisual. Produtora, tem um monte por aí. Produtora de vídeo, tem um monte. Agora, empresa de produção audiovisual, não tem muitas. Não tem muitas. E eu tenho certeza que se você me acompanhou até agora, é porque você quer criar uma empresa, estruturar cada vez mais, se ela já estiver criada, uma empresa de produção audiovisual. É isso que eu me proponho a fazer junto com você. Dá uma olhada no banner aqui de cima, dá uma olhada se não tem nenhum evento meu rolando. Eu faço muitas imersões em vendas para o mercado de produção de vídeo. É muito legal esse tipo de evento, porque a gente se conecta com profissionais de diferentes partes do Brasil para falar sobre o lado business, sobre como fazer negócio lucrativo no audiovisual. Outra coisa que eu faço jornadas, às vezes 1 dia, às vezes 3 dias. Eu tenho treinamentos gravados também sobre prospecção, sobre programa de geração de conteúdo corporativo. A minha fala sempre é para o lado corporativo da produção audiovisual, relação B2B, empresa para empresa. Se isso te interessa, como eu falei, fica ligado aqui no canal, lá nas minhas redes. Tem um banner aqui em cima que daqui a pouco tem algum evento rolando. Se tiver, já fica esperto para participar também, porque é dessa maneira que a gente consegue estruturar cada vez melhor o nosso negócio. Toda semana eu volto aqui também para abordar um assunto relacionado ao lado comercial da produção audiovisual para dividir essas informações com você. Hoje o tema era esse, o tema foi esse, o tema é esse, porque a gente ainda está conversando sobre ele. Eu trouxe para você quantos clientes prospectar por dia e te mostrei que se você fizer 2, apenas 2,
Pode fazer muito mais, claro, mas se fizer 2 abordagens ao longo de um determinado período, de 1 ano, que eu mostrei, a gente vai ter aí mais de 500 contatos que você vai fazer, e eu tenho certeza, tenho plena convicção, que muitos desses mais de 500 vão virar negócios que até então não existiam, se não fosse pela sua iniciativa de ir em busca desses clientes. Tá bom? Muito obrigado demais pela sua atenção e logo eu volto com mais um tema relevante sobre o lado comercial da produção audiovisual. Curta o canal para ficar por dentro das informações. Curta o canal, não, né? Se inscreva no canal. Tem uma dificuldade aqui com essas linguagens, mas se inscreva no canal e ative as notificações para que cada vez que eu voltar aqui e dividir um conteúdo, você seja notificado. E deixa o like nesse vídeo também, se ele foi relevante para você. Tá bom? Bons negócios e logo, logo a gente se fala de novo.